Olá, queridos alunos, queridas alunas, tá? Amigos do YouTube, pessoal inscrito no canal. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Do curso de farmacologia. Atendendo a alguns pedidos aí, a gente vai gravar algumas videoaulas do sistema nervoso autônomo, tá? Meu nome é Fernando Schedolin, sou professor de farmacologia. Vamos lá para a nossa videoaula. Antes do início da videoaula, eu gosto de frisar sempre, principalmente para os alunos do curso regular, do curso de farmácia que eu ministro aula, a videoaula ela é importante, ela ajuda, tá? Tira algumas dúvidas, mas sempre é bom frisar que é uma boa leitura dos livros que são as referências básicas que nós usamos para a disciplina. No caso, eu uso como referência básica o Hangdale, o Beltrán Katzung, que acho que é o que eu acabo utilizando mais, e o Goodman. Tá? Esses livros, para quem é aluno do curso de farmácia, estão disponíveis na biblioteca virtual da universidade. Então, procure não se pegar só na videoaula. Procure fazer uma boa leitura, fazer as atividades que são propostas, tá? E para fechar daí, para tirar aquele pingo de dúvida que possa ficar, vai como complemento e assiste a videoaula, tá ok? Mas não procure aprender farmacologia apenas com a videoaula. A videoaula tem um intuito mais de tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Nesta videoaula a gente vai abordar o sistema nervoso autônomo, tá? A gente vai abordar as características anatômicas, fisiológicas, e daí a gente entra na farmacologia propriamente dita, nesta videoaula, a farmacologia dos adrenérgicos, tá? Com ênfase para os agonistas adrenérgicos e os antagonistas adrenérgicos. Talvez a aula tenha que ser separada em parte 1 e parte 2, para não ficar muito cansativo. Se dividirmos em parte 1 e parte 2, então a gente dá toda a ênfase para anatomia e fisiologia, e a parte 2 ficaria com a farmacologia dos adrenérgicos. E fechando o assunto sistema nervoso autônomo, a gente entra em futuras videoaulas com a farmacologia dos colinérgicos, tá ok? O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central. Deixa eu pegar aqui a minha... Sistema nervoso dividido em sistema nervoso central. Para quem acompanha as aulas no nosso canal, viu que nós abordamos em videoaulas anteriores toda a farmacologia do sistema nervoso central, com antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, tá ok? E, então essa divisão do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A subdivisão do sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. A palavra autônomo vem que é uma divisão fisiológica autônoma, fora da nossa vontade consciente, digamos assim, né? E o sistema nervoso autônomo, ele é dividido, né? A gente tem duas divisões dele, a divisão parasimpática e a divisão simpática, tá ok? Vocês vão entender melhor conforme eu for descrevendo os aspectos anatômicos e fisiológicos, tá? Aqui é mais para ver um esquema mais genérico, mais geral, melhor dizendo, da divisão do sistema nervoso, tá ok? O sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema neurovegetativo ou sistema nervoso visceral, tá? Então, ele é a parte do sistema nervoso que está relacionado ao controle da vida vegetativa. Ele controla funções como respiração, circulação sanguínea, controle de temperatura e digestão. Por isso, chamado de sistema nervoso autônomo. Estas funções, né, respiração, circulação sanguínea, controle de temperatura, você não tem um controle consciente, vamos dizer assim. Você não consegue dar uma mensagem para o seu cérebro assim, quero diminuir a temperatura corpórea. Você não consegue fazer isso. Isso é um controle aquém da sua vontade, né? Alheio à sua vontade. É um sistema nervoso autônomo, ele assume essa função e você
confia nele, digamos assim, e você não se preocupa, digamos assim, com essas funções vegetativas, essas funções viscerais, tá? Então, a atividade visceral, né, o controle dos órgãos, né, que faz a digestão, o trato gastrointestinal, o controle de temperatura passa necessariamente com o controle da atividade sanguínea também, né, a circulação do sangue. Então, esse controle visceral, esse controle realizado pelo sistema nervoso autônomo, ele se dá por uma inervação. São neurônios autônomos, né? Essa inervação, essas fibras nervosas, né? Elas nascem, elas se originam no sistema nervoso central e se ramificam até os órgãos, tá? Coração, pulmão, tá? Trato gastrointestinal, vasos sanguíneos e entre outros, tá? A inervação, pessoal, ela se dá esquematicamente com dois neurônios, que nós vamos chamar de neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, como eu falei no slide anterior, ele nasce, ele se origina, ele inicia-se dentro do sistema nervoso central, dentro do encéfalo e da medula espinhal. Então, esse primeiro neurônio aqui, ó, ele sempre vai nascer dentro do sistema nervoso central. O término do neurônio pré-ganglionar se dá em um gânglio autonômico, por isso o nome pré-ganglionar. É como se fosse um aglomerado de terminais neuronais, tá? Então, o neurônio pré-ganglionar, que são as fibras que controlam as vísceras, tá? Elas nascem, o neurônio pré-ganglionar nasce, se origina de dentro do sistema nervoso central. E ela termina dentro de um gânglio. Dentro desse gânglio começa o segundo neurônio autonômico, o neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar, ele faz o seu terminal no tecido ou no órgão-alvo, no tecido final. Quem é esse tecido? Quais são esses órgãos? Coração, vasos sanguíneos, pulmão, trato gastrointestinal. Então, para o controle desses órgãos, né, o sistema nervoso autônomo tem uma inervação. Essa inervação, ou essa comunicação neuronal autonômica, ela se dá por duas fibras neuronais. Vamos chamar de dois neurônios, digamos assim. O neurônio pré-ganglionar, que nasce no sistema nervoso central e termina dentro de um gânglio, e o neurônio pós-ganglionar, que começa dentro do gânglio e termina no tecido ou no órgão-alvo, que são coração, vasos sanguíneos, pulmão, trato gastrointestinal. Tá ok? Estou representando em dois aqui, porque é uma diferença. Quando a gente viu lá que a divisão anatômica do sistema nervoso autonômico, ele é dividido em simpático e parasimpático, existe uma variação anatômica que a gente vai ver a seguir. Aqui, ó, está um pouquinho melhor exemplificado e já está com as duas divisões do sistema nervoso autônomo. A divisão parasimpática e a divisão simpática. Essa divisão parasimpática e simpática, né, algumas características anatômicas que diferem uma da outra. Então, por exemplo, na divisão parasimpática, as fibras, né, os neurônios pré-ganglionares, eles se originam, eles nascem de dentro do sistema nervoso central, porém de duas regiões específicas. No parasimpático, da região crânio-sacral, porque as fibras pré-ganglionares nascem desta região craniana do sistema nervoso central, né, a posição anatômica, digamos assim, e da região do osso sacro. Por isso que a gente fala que as fibras pré-ganglionares, os neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática,
nascem da região crânio-sacral, enquanto as fibras, os neurônios da divisão simpática, eles se originam da região tóraco-lombar, né? No ramo aqui da medula espinhal, essas fibras originam-se na região torácica lombar, então tóraco-lombar, tá ok? Esse controle visceral, pessoal, a gente necessita, sem perceber, isso está acontecendo com a gente agora, né? Nesse exato momento, se você se alimentou, você está fazendo a sua digestão, quem está assumindo o controle visceral dos seus órgãos é o sistema nervoso autônomo, com as duas divisões, parasimpática e simpática, tá ok? Nos órgãos, tá? O efeito parasimpático, ele é mais um efeito de relaxamento, tá? É um efeito de descanso, de repouso. Então, por exemplo, no olho, ele tem um efeito de contrair a pupila. Ele estimula a salivação da glândula salivar, ele reduz os batimentos cardíacos, tá? Porque quando você está em repouso, o seu coração está repousando, tá? Contrai os brônquios, tá? No pulmão. A única exceção de uma atividade de repouso é na questão da digestão. A divisão parasimpática, ela é conhecida como a divisão do repouso e da digestão. Então, a única vez que um órgão está um pouco mais ativado, estimulado pela divisão parasimpática, são os órgãos do trato gastrointestinal. Quando você se alimenta, você tem que fazer a sua digestão e é a divisão parasimpática que assume o controle da motilidade do intestino para absorção, da motilidade do estômago para ajudar na digestão. Tá ok? A divisão simpática, ela é a divisão da atividade, né? Ela é conhecida como a divisão da luta e da fuga, né? Nós, fisiologicamente falando, nós somos reflexo da nossa evolução, né? Então, os nossos antepassados, para ele poder obter comida, ele tinha que caçar, né? Então, quando ele ia para a caça, e ele não sabia bem o que ele ia enfrentar naquela caça, né? Quando o centro nervoso dele se via diante de uma situação estressante, diante de uma presa ou diante de um predador, né? Você tinha que definir se você lutaria ou se você fugiria daquela situação. Tanto para a luta quanto para a fuga, você precisa ter respostas rápidas, uma dilatação da pupila para você poder enxergar melhor, relaxa os brônquios e aumenta o aporte de entrada de oxigênio para que você possa respirar melhor, acelera os batimentos cardíacos para que você consiga suprir o sistema com a quantidade maior de sangue, tá? Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Nós armazenamos no fígado glicose em forma de glicogênio. Quando você está numa situação, se vê numa situação de luta ou de fuga, é liberado essa reserva energética de uma vez só, para que você possa ter força para lutar ou para fugir, tá ok? A gente tem que gravar que o sistema nervoso autônomo controla os nossos órgãos internos, sem a nossa vontade. Para isso, ele tem inervação. Essa inervação inerva igualmente os órgãos. Então, eu tenho uma inervação parasimpática no coração, como eu tenho uma inervação simpática também para o coração. Só que a comunicação, o estímulo, o efeito biológico, a ordem, vamos dizer assim, que o sistema nervoso da divisão simpática dá para o coração é de aceleramento, de aceleração dos batimentos cardíacos. Porque como a divisão simpática é conhecida como a divisão da luta e da fuga, eu vou ter que ter força, eu vou ter que ter
um aporte maior de sangue no meu tecido muscular para eu poder enfrentar aquela situação de luta ou de fuga. Né? Então, na divisão simpática, pegando como exemplo o coração aqui, o comando neuronal aqui para este órgão olha, acelera os batimentos cardíacos. Enquanto na divisão parasimpática é antagônico, é contrário uma ação da outra. O coração na divisão parasimpática ele está em repouso, então ele reduz os batimentos cardíacos. Tá ok? A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente, um pouquinho para frente aqui, como é que funciona esse comando, esse controle neuronal é através, assim como lá no sistema nervoso central, aqui no sistema nervoso autônomo, também se dá por sinalização química, é através de neurotransmissores e receptores nos órgãos-alvo. Né? Então, eu vou sintetizar, fabricar um neurotransmissor dentro dos meus neurônios, liberá-lo para que receptores que existam nestes órgãos aqui possam, ao ser estimulado pelo neurotransmissor de cada divisão, produzir o efeito biológico esperado. Ok? Ainda dentro de uma divisão anatômica, existe uma diferença com relação às fibras ou os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares de ambas as divisões. Tá? Na divisão simpática, tá? O meu neurônio pré-ganglionar ele é uma fibra curta. Né? Ou seja, o neurônio pré-ganglionar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, o neurônio pré-ganglionar é aquele que nasce dentro do sistema nervoso central e se ramifica até um gânglio. Esse é o pré-ganglionar. O pós-ganglionar, ele nasce de dentro do gânglio e se ramifica até o tecido ou órgão-alvo. Então, voltando aqui, a gente pode perceber que na divisão simpática, a fibra, o neurônio pré-ganglionar, ele é uma fibra curta. Então, se a gente olhar aqui na divisão simpática, ele nasce de dentro do sistema nervoso central e o gânglio está próximo do sistema nervoso central. Então, esse primeiro neurônio pré-ganglionar é uma fibra curta, enquanto o neurônio pós-ganglionar, ele nasce de dentro do gânglio e vai morrer ou vai terminar lá no tecido alvo. E esta segunda fibra, a fibra pós-ganglionar na divisão simpática, é uma fibra mais longa. Enquanto na divisão parasimpática é o contrário. Aqui na divisão parasimpática, a fibra ou neurônio pré-ganglionar, ele é um neurônio longo, ele é uma fibra longa. Também nasce dentro do sistema nervoso central, tá? E termina dentro de um gânglio. Mas é uma fibra mais longa. Né? Se a gente voltar aqui, na divisão parasimpática, a fibra pré-ganglionar é uma fibra mais longa. E o gânglio ele está mais próximo do órgão, pois a segunda fibra ou neurônio pós-ganglionar na divisão parasimpática é uma fibra curta. Então, resumidamente, na divisão simpática, o meu neurônio pré-ganglionar é curto e o meu neurônio pós-ganglionar é longo. Na divisão parasimpática, meu neurônio pré-ganglionar é mais longo, enquanto o meu neurônio pós-ganglionar é um pouco mais curto. Tá? É uma variação anatômica entre ambas as divisões, que é muito interessante vocês guardarem, porque tem um porquê fisiológico de ser desta forma. Ok? Sistema nervoso autônomo com aspectos funcionais, tá? Então, o parasimpático,
ele é um sistema, ele é uma divisão colinérgica, uma divisão anabólica, é uma divisão de sistema de conservação. Ô, Fernando, peraí que eu não entendi nada. Colinérgico, porque o principal neurotransmissor pós-ganglionar é a acetilcolina. Anabólico, porque ambas as divisões estão envolvidas com o nosso metabolismo. E o metabolismo ele pode ser dividido em duas partes, o anabolismo e o catabolismo, tá? Onde o parasimpático é responsável pelo anabolismo. O anabolismo ele é mais um processo de armazenamento de energia e síntese de nutrientes, produção de proteínas, tá? E acarreta na construção do tecido muscular, na construção de proteínas, por exemplo. Então, assim, eu me alimento, quando eu me alimento, eu ativo o meu metabolismo. Eu posso dividir o meu metabolismo em anabolismo e catabolismo. A divisão parasimpática está mais voltada ou está comandando o anabolismo, que é do armazenamento, da construção. Enquanto a divisão simpática, ela é uma divisão adrenérgica, tá? Esse nome adrenérgico, vocês já devem ter matado aí, que vem de adrenalina, tá? Ele é um sistema catabólico, é um sistema de desgaste. Se o parasimpático é mais colinérgico, mais de repouso, mais de conservação, o simpático ele é mais adrenérgico, catabólico, ele é de desgaste. O catabolismo, tá, é a fase do metabolismo onde ocorre a degradação pelo organismo das macromoléculas nutritivas. Então, um armazena e constrói e o outro gasta, tá ok? Se esse aqui é da luta e da fuga, eu tenho que gastar mais energia. Se essa divisão aqui é do repouso, eu vou armazenar mais energia, tá ok? Aqui tem uma figura que exemplifica bem a diferença entre ambas as divisões, tanto a parasimpática quanto a divisão simpática. Se vocês perceberem aqui, ó, a figura, o hominho, ele está numa gangorra. Esta gangorra, ela nunca vai estar ativada ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui na divisão simpática, tá? Que é a divisão da luta ou da fuga, fight and flight, tem uma cobrinha aqui, está fugindo da cobra. Então, quando essa divisão aqui, a simpática, está ativada, no caso aqui o nosso desenho esquemático aqui, ele está fugindo de uma situação, ele ativou a divisão simpática. Quando ele ativa a divisão simpática, a divisão parasimpática está mais inativa, digamos assim. O contrário é verdadeiro. Quando a divisão parasimpática está mais ativada, ele está repousando, acabou de se alimentar, está dando aquela descansada básica, a divisão simpática está mais inativa, tá? Você não vai no seu repouso, está com o coração acelerado. Assim, quando você estiver numa corrida, né, o seu coração vai estar mais acelerado. Você não está em repouso, você está gastando a energia. Tá, ok? Vamos ver então o que acontece em cada órgão, né, tanto numa divisão quanto na outra divisão. Então, a divisão simpática, né, a divisão da luta e da fuga, aquela que é adrenérgica, aquela que é catabólica, aquela que é do gasto de energia, né? Os seus olhos, nos olhos, né, a divisão simpática, ela dá um efeito de dilatação das pupilas. Por quê? Porque você tem que enxergar melhor, tanto para fugir quanto para lutar, tá? No seu coração, principalmente, aliás, o coração é um órgão que a gente vai ter uma aula só para ele, porque a fisiologia e a farmacologia cardiovascular, ela é bem complexa e bem ampla, tá? De uma maneira geral, de um aspecto geral, na divisão simpática, né,
O efeito biológico, o comando da divisão simpática do sistema nervoso autônomo é o aumento da frequência cardíaca, é o aumento da contratilidade. A contratilidade é a capacidade do como se a capacidade do músculo cardíaco de se contrair. Então, se eu tenho que aumentar a frequência, ou seja, tenho que aumentar o aporte de sangue para o meu sistema, para os meus tecidos, principalmente tecido muscular, esse coração vai ter que estar com a contratilidade aumentada, né, para poder vencer, digamos assim, a demanda de sangue para o nosso sistema, principalmente para a musculatura esquelética. Tá? Nos vasos sanguíneos, tá, nós temos um efeito biológico um pouquinho diferente. Na musculatura esquelética, eu vou ter que ter uma dilatação desse vaso, né? Justifica-se, porque se eu estou correndo, estou gastando energia, né? Lembrando que a energia ela é transportada até cada célula do nosso corpo através de oxigênio, então eu tenho que aumentar a quantidade de oxigênio e aumentar o fluxo de sangue, né? Então, na minha musculatura esquelética, a divisão simpática causa como efeito biológico no vaso sanguíneo uma dilatação. Enquanto nas minhas vísceras, mucosa e pele, eu causo uma constrição, tá? Então, muitas vezes, quando você está praticando exercício físico, alguma coisa assim, você percebe que a sua pele fica um pouco mais fria. O sangue, ele sai da periferia, ele vai para a musculatura esquelética. Então, a divisão simpática, tá, comanda como efeito biológico em vasos sanguíneos, dilatação na musculatura esquelética e constrição em pele, mucosa e vísceras. Tá? A gente vai ver que tem uma farmacologia específica para trabalhar com vasos, e a gente tem os dois fármacos que causam os dois efeitos: vasoconstrição e vasodilatação. Ok? No nosso pulmão, a divisão simpática, né, o efeito biológico causado pela divisão simpática, fisiologicamente falando, é como funciona o nosso organismo, ele causa uma bronquiodilatação. Se justifica porque se eu estou numa situação de luta ou fuga, eu preciso ter um aporte maior de oxigênio, assim como um aporte maior de sangue. Então, por isso que o meu coração está com a contratilidade aumentada, indo muito mais sangue para a minha musculatura esquelética, e para poder dar conta disso, o meu pulmão está fazendo mais troca gasosa, então está entrando mais oxigênio dentro do meu pulmão. Então, na divisão simpática, aumento da frequência cardíaca no coração, aumento da contratilidade, constrição de vasos viscerais, dilatação de vasos na musculatura esquelética, bronquiodilatação no pulmão. No fígado, né, como eu comentei um pouco antes, nós temos no fígado armazenamento de energia em forma de glicogênio, tá? É tudo um efeito em cascata. Se eu vou precisar lutar ou fugir, se eu vou precisar correr de uma situação, eu vou precisar ter uma energia extra. Essa energia, a divisão simpática, estimula o fígado a realizar a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio para disponibilizar uma energia para mim para eu usar naquele momento. A gente sempre ouve falar, por exemplo, de pessoas que em determinadas situações, né, estressante, sei lá, uma situação de medo, Tem um caso que ficou conhecido, e eu li uma matéria sobre isso aí, de uma mãe que o filho pequeno dela estava brincando perto de um portão de ferro, e esse portão ele estava sendo assentado, né? As pessoas estavam trabalhando, colocando o portão no lugar, e essa criança brincando perto do portão. Era um portão de ferro, um portão pesado. Precisou de 2, 3 homens lá para colocar o portão no lugar. A criança acho que acabou tirando a estaca que estava segurando esse portão, né? E esse portão caiu em cima da criança, em um momento que não tinha nenhum adulto perto.
Quando essa mãe viu o portão caindo em cima da criança, ela relata que ela nem sabe como que ela conseguiu fazer aquilo lá, mas ela correu até o lugar e retirou o portão de cima da criança, um portão que 2 homens precisaram para levantar. Como que essa mãe teve força para fazer isso? Porque a divisão simpática, em questões de segundo, disse para ela assim, luta. Então, que ela teve um aumento de energia na sua corrente sanguínea, tá? Toda essa energia sendo disponibilizada na sua musculatura esquelética, porque os seus vasos dilataram para que esse sangue chegasse mais rápido. Seu pulmão aumentou o aporte de oxigênio e o seu coração aumentou a contratilidade para que desse conta desse sangue chegar na musculatura, rico em energia, que garantiu força para essa mãe poder levantar aquele portão naquela questão de segundo. Então, naquela questão de segundos, a divisão simpática assumiu o controle e criou todo um efeito em cascata aqui nas vísceras para que ela pudesse ter força para poder lutar diante daquela situação. Tá, ok? Na divisão parasimpática, como ela é de repouso, tá? Então, alguns órgãos, quando a divisão parasimpática está mais ativada, eles estão repousando. Então, por exemplo, nos meus olhos, eu vou ter uma constrição da pupila, um fechamento dela. Eu não preciso de tanta iluminação entrando ali, porque eu não estou caçando, eu não estou procurando algo, eu estou relaxando. Quanto menos luz entrando ali, menos atividade aquele órgão vai ter. Tá, ok? No coração, eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da contratilidade desse músculo cardíaco. Tá? No pulmão, eu vou ter uma broncoconstrição, porque está entrando menos oxigênio neste órgão. Tá? A única exceção da divisão parasimpática, como ela é conhecida como repouso e digestão, então quando eu estou fazendo a minha digestão, eu tenho este órgão aqui, que é o trato gastrointestinal, com aumento da motilidade. Tá? Se eu enchi o meu estômago de alimento, eu vou ter que aumentar a motilidade desse estômago, aumentar o meu suco gástrico para poder fazer a digestão. Assim como o alimento passa para o meu intestino delgado, meu intestino grosso, vai aumentar também o peristaltismo, vai aumentar a motilidade para aumentar a absorção tanto dos nutrientes quanto de água. Então, para estes órgãos aqui, na divisão parasimpática, a gente pode chamar assim como exceção, entre aspas, porque é a hora que ele está mais ativado, tá? Normalmente o da ativação, da luta, é o simpático. O parasimpático é de repouso. É repouso, mas na digestão ele está com um pouquinho mais de... Pouco não, ele está com bastante atividade quando você está fazendo a digestão. Ok? Bom, vamos lá então. Essa figura aqui talvez seja uma das mais importantes da videoaula, então vocês têm que prestar bastante atenção. Até agora eu falei de efeito biológico, de controle, que é inervado, né? Mas como que de fato se dá essa sinalização, né? É através de neurotransmissores e de receptores. Então nós temos aqui a divisão simpática e a divisão parasimpática. Eu falei lá atrás que nós tínhamos um neurônio pré-ganglionar, que nasce dentro do sistema nervoso central, vai até um gânglio, e um outro neurônio que é o pós-ganglionar, que nasce de dentro do gânglio e vai até o tecido-alvo. Quem é meu tecido-alvo? Coração, pulmão, trato gastrointestinal, enfim, tá? Os neurotransmissores e receptores que comandam tanto uma divisão quanto outra, eles variam, tá? E a farmacologia tem como um dos principais alvos moleculares os neurotransmissores e principalmente os seus receptores. Então, conhecer qual é o neurotransmissor e meu receptor de uma divisão
e qual é meu neurotransmissor e meu receptor da outra divisão, é um gigantesco passo para entender a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Tá ok? Então vamos lá, porque no início é bem fácil. Tanto na divisão simpática quanto na divisão parasimpática, no neurônio pré-ganglionar, tá? Que é esse aqui, ó. Tanto numa divisão quanto na outra divisão, o neurotransmissor é a acetilcolina. Certo? Então, a acetilcolina é sintetizada e liberada pelo neurônio pré-ganglionar em ambas as divisões, tá? E o receptor da acetilcolina nos neurônios pré-ganglionários de ambas as divisões são os receptores nicotínicos. Tá? Então, refrisando e reforçando. Divisão simpática, divisão parasimpática. Neurônio pré-ganglionar, neurônio pré-ganglionar. Neurotransmissor, acetilcolina. Acetilcolina. Receptor, divisão simpática, pré-ganglionar, nicotínico. Divisão parasimpática, neurônio pré-ganglionar, receptor nicotínico. Então, nesses dois neurônios aqui de ambas as divisões, é idêntico. Neurotransmissor acetilcolina, receptor nicotínico. Tá ok? É no neurônio pós-ganglionar que começa a fazer a diferenciação, que eles se diferenciam. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei que a divisão simpática era a divisão adrenérgica e a divisão parasimpática era a divisão colinérgica? Esses nomes são dados ou foram associados ao neurotransmissor do neurônio pós-ganglionar. Porque na divisão simpática, no neurônio pós-ganglionar, o neurotransmissor é a noradrenalina, tá? Da divisão simpática. Neurotransmissor do neurônio pós-noradrenalina. E os seus receptores são os receptores alfa e beta. Tá ok? Já na divisão parasimpática, o neurotransmissor do neurônio pós continua sendo acetilcolina. Porém, o seu receptor muda. O receptor que estão nos órgãos-alvos da divisão parasimpática são os receptores muscarínicos. Tá? Então, vamos lá, gente. Ó. Revisando. Deixa eu ver se eu limpar aqui. Como é que foi isso? Vamos dar uma limpada aqui, vou explicar melhor isso aqui, porque isso aqui é importante para a aula. Como eu falei, entendendo quais são os neurotransmissores de ambas as divisões, tá? É um passo gigantesco para compreender a farmacologia, porque o principal alvo dos fármacos que agem aqui são justamente os neurotransmissores e os seus receptores, principalmente os seus receptores, tá? Então vamos lá. Divisão simpática, divisão parasimpática. Estamos no sistema nervoso autônomo, tá ok? Divisão simpática, neurônio pré-ganglionar. Neurotransmissor, acetilcolina. Receptor, nicotínico. Divisão parasimpática, neurônio pré-ganglionar. Neurotransmissor, acetilcolina. Receptor, nicotínico. Então, em ambos os neurônios pré-ganglionar, de ambas as divisões, é o mesmo neurotransmissor e o mesmo receptor. Tá ok? Onde que muda? Onde que diferencia?
nos neurônios pós-ganglionares, tá? Por isso que a divisão simpática é conhecida como a adrenérgica, né? Então você vê lá, farmacologia dos adrenérgicos. Você já sabe que você está falando da divisão simpática, que é aquela da luta e da fuga, tá? E da divisão parasimpática, ele é conhecido como colinérgico. Ele é do repouso, do armazenamento, tá? No neurônio pós-ganglionar da divisão simpática, você tem como neurotransmissor a noradrenalina e os receptores alfa e beta. Tá, ok? Neurônio pós-ganglionar, divisão simpática, neurotransmissor noradrenalina. Tá? Receptores alfa e beta. Já na divisão parasimpática, no neurônio pós-ganglionar, nós ainda temos como neurotransmissor a acetilcolina. Mas os receptores são os receptores muscarínicos, tá? Os receptores muscarínicos, eles variam de tipo M1 até M5. Na videoaula que nós vamos ver a farmacologia dos colinérgicos, nós vamos ver a diferenciação de cada um deles, tá ok? Para essa primeira videoaula, que é mais uma questão de introdução à farmacologia do sistema nervoso autônomo, tá? Estamos dando bastante ênfase aqui para questões anatômicas e fisiológicas. O que a gente viu até agora é a fisiologia, de como que funciona, como que o controle autonômico das nossas vísceras é dado, como que essa fibra neuronal, como que essa inervação, qual que é a característica dela e, principalmente, como que se dá a comunicação neuronal entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar, tá? E, principalmente, também como se dá aqui a comunicação do neurônio pós-ganglionar ao seu tecido-alvo, tá ok? Então, sou bastante, muitas vezes repito bastante assim, mas é que é bem importante, tá? Resumidamente, divisão simpática, neurônio pré, neurotransmissor, acetilcolina, receptor nicotínico, tá ok? Divisão parasimpática, neurônio pré, neurotransmissor, acetilcolina, receptor nicotínico, iguais, são iguais aqui, ó, tá ok? Já no neurônio pós tem uma diferença. Neurônio pós-ganglionar da divisão simpática, neurotransmissor, noradrenalina, receptores alfa e beta. Divisão parasimpática, neurônio pós-ganglionar, neurotransmissor, acetilcolina, receptores muscarínicos, tá ok? Insisti bastante porque vocês devem entender que isso aqui é bastante importante para entender a farmacologia. Beleza? Como toda regra tem uma boa exceção, tá? Na divisão simpática, nós temos, vamos dizer assim, uma única exceção. Exceção do quê? Da fisiologia. Nós temos uma fibra pré-sináptica, pré-ganglionar, ou seja, aquela que nasce dentro do sistema nervoso central, que não termina dentro de um gânglio. Tem uma fibra da divisão simpática, tem um neurônio pré-sináptico, tá? Que a terminação dela é em cima da glândula suprarrenal, que fica sobre os rins, tá? É nesta glândula suprarrenal que é produzida a adrenalina, tá ok? Então, a adrenalina, que é um hormônio, é produzido na glândula suprarrenal. A noradrenalina, que é um neurotransmissor, é sintetizada dentro dos neurônios pré-ganglionares, tá? Então, na divisão simpática, nós temos, digamos assim, uma exceção à regra fisiológica, né? Essa exceção
para agilizar a produção de adrenalina, que é um sinalizador também para as células, assim como a noradrenalina, tá? Só que a noradrenalina é um neurotransmissor e a adrenalina é um hormônio, tá? Então sai uma mensagem do sistema nervoso central, essa mensagem através de uma fibra pré-sináptica, né? Uma fibra pré que nasceu lá dentro do sistema nervoso central. E essa fibra ela vai se comunicar com a glândula suprarrenal, tá? Então esse neurônio pré, assim como no exemplo anterior, vai secretar acetilcolina como neurotransmissor, tá? Mas ao invés de estimular dentro de um gânglio, o neurônio pós, ela já vai estimular a glândula suprarrenal, a produção de adrenalina, tá ok? Então, classicamente a divisão simpática, neurônio pré, neurônio pós, tá? Mas na divisão simpática, nós temos uma fibra partindo do sistema nervoso central e se comunicando diretamente com a glândula suprarrenal, tá? Suprarrenal porque ela fica em cima dos rins, como se fosse um chapéuzinho ali em cima do órgão dos rins, tá? E através dessa comunicação neuronal aqui, ela estimula a suprarrenal a produzir adrenalina e disponibilizar essa adrenalina na corrente sanguínea. Ela é um hormônio e vai sinalizar uma série de coisas nos tecidos alvos, tá ok? Assim como a noradrenalina. O efeito de ambas é muito parecido, tá? Então, a divisão simpática, a divisão adrenérgica, tem como sinalizadores finais noradrenalina e adrenalina. A diferença é que a noradrenalina é um neurotransmissor e é sintetizada no neurônio pré. E a adrenalina é um hormônio e ela é sintetizada pela glândula suprarrenal. Maravilha? Aqui é um quadrinho de resumo do aspecto anatômico, né? Então, fibra pré-ganglionar no simpático, curta. No parasimpático, longa. A fibra pós-ganglionar no simpático, longa. No parasimpático, curta. Tá ok? A região onde elas se originam, tá? Então, a origem dos nervos. No simpático, na região tóraco-lombar. No parasimpático, na região crânio-sacral. Tá? Região craniana, região sacral. Tá ok? Mediador químico, ou seja, o seu neurotransmissor. No simpático, fibras pré-ganglionares, acetilcolina e receptor nicotínico. Nas fibras pós-ganglionares, no neurônio pós-ganglionar, na divisão simpática, mediador químico, neurotransmissor, noradrenalina, tá? Para receptores alfa e beta. Ok? Na divisão parasimpática, a fibra pré-ganglionar secreta acetilcolina para receptores nicotínicos, tá? E no neurônio pós-ganglionar continua sendo acetilcolina, mas os receptores são os muscarínicos, que varia de M1 até M5. Ok? Pessoal, acho que a gente vai encerrar essa aula nessa primeira parte e a gente continua a segunda parte, daí propriamente dito dentro da farmacologia, com a farmacologia dos adrenérgicos. Se é a farmacologia dos adrenérgicos, estamos falando da divisão simpática, tá? Que tem como neurotransmissor noradrenalina e como outro sinalizador químico o hormônio adrenalina, tá ok? Então a gente está encerrando essa primeira parte. Essa primeira parte a gente deu bastante ênfase para o aspecto anatômico e fisiológico. Quanto mais eu compreender a fisiologia, eu compreendo a farmacologia, porque a farmacologia, e muitas vezes, nada mais é do que uma imitação do fisiológico.
Então a gente vai ver na próxima parte, os agonistas adrenérgicos, eles nada mais são do que imitadores dos neurotransmissores noradrenalina e adrenalina. Tá ok, pessoal? Então estamos encerrando aqui essa primeira parte, tá? Não percam a próxima aula que vai ser sobre a farmacologia adrenérgica, tá ok? Então, até mais.